Olá, muito boa noite. Começa agora Tema Quente, o programa da Rede TV com a discussão do momento. E o Tema Quente quer saber, o governo deve se preocupar mais com a inflação ou com o crescimento? Crescimento do país, com certeza. Inflação, porque as coisas estão tão caras, sabe? A gente vai no mercado, todo mês que a gente vai, a gente não consegue comprar as coisas com o mesmo valor, né? E você, dê a sua opinião, vote no site do programa e envie perguntas pelo Twitter no @TemaQuente. Para falar dos cenários econômicos em 2012, hoje começou a reunião lá do Banco Central, que vai definir a taxa básica de juros da economia. Para falar desses assuntos, está aqui com a gente o ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, do PSB. Boa noite, ministro. Boa noite, Kennedy. Boa noite, Raquel. Também está aqui conosco o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Boa noite, senador. Boa noite, Kennedy. Eu queria começar fazendo a pergunta da enquete que está na nossa página da internet para o Ciro Gomes. O governo, ex-ministro, deve se preocupar mais com a inflação ou com o crescimento? Isso é o falso dilema, como a gente tem conversado muitas vezes. Na verdade, é como diz o povo, temos que colocar um olho no gato, outro no peixe, né? Porque sem crescer, nós não criamos espaço para cobrir os ganhos de produtividade, que é trocar gente por máquina nos processos produtivos, e não acenamos com oportunidade para os jovens, que a conta de mais de 1,5 milhão chegam ao mercado de trabalho por ano no Brasil, ainda procurando seu primeiro trabalho. E se você não tem emprego suficiente, o preço do emprego, que é o salário, também não encontra espaço para crescer. Por outro lado, a inflação é um flagelo que nós já conhecemos bastante bem. E no Brasil nós temos absoluto espaço para fazer, neste momento, uma definitiva aposta no crescimento. O crescimento. Senador Roberto Requião, o governo federal deve se preocupar mais com o crescimento da economia ou com a inflação? Na linha do Ciro, o governo tem que governar. Por exemplo, nesse ano nós tivemos um superávit comercial de 29 bilhões e 600 milhões de reais, não foi esse? Isso, bilhões. De dólares. De dólares. 29 bilhões de dólares. Mas em compensação tivemos um déficit na conta de manufaturados, de produtos industrializados, que há 5 anos atrás esse déficit era de 6 bilhões e este ano foi para 96 bilhões Ou seja, na prática a nossa indústria está sofrendo. Na prática nós estamos primarizando a nossa economia. E nós temos que cuidar da economia como um todo. O problema todo é o Banco Central dominando o Brasil, governando o país. E tem gente maravilhosa lá, mas não tem nenhum especialista em comércio exterior, em industrialização, não tem quem formule uma política industrial, social, comercial. Então nós estamos nessa balela de preocupação com a moeda. É o monetarismo mandando no Brasil. O governo tem que se preocupar com tudo. Ministro, eu gostaria de tentar discutir com vocês o seguinte. Na imprensa, a gente tem visto muitos artigos dizendo que o Brasil caiu numa espécie de armadilha. Vai crescer a uma taxa baixa, 3%, 2,5%, e conviver ainda com uma inflação muito alta, em 6,5%, por exemplo, foi a taxa de inflação do ano passado, fechou no teto da meta. Nesse sentido, um Banco Central mais conservador, como o Requião está dizendo, não é o correto a se fazer, senador Requião? Não. Por quê? O Banco Central só pensa no equilíbrio da moeda. Ele não consegue enxergar o país como um todo, ele não tem uma visão nacional. O Banco Central está suportado nas velhas ideias do consenso de Washington. Olha, eu volto um pouco mais para trás. Eu conversava com o Ciro agora sobre o George Washington e a independência americana. Quando o Alexander Hamilton manda para o Congresso americano o Tratado das Manufaturas. A Inglaterra queria que os Estados Unidos fosse um fornecedor de matéria-prima e mão de obra barata. E eles criam a nova política americana. O Alexander Hamilton, Friedrich List, Henry Carey, Henry Clay. E essa nova política é a afirmação nacional. É o que a China faz hoje. A China está apostando novamente no mercado interno. Ela está vendo em que a entala dela se meteu, ela valorizou um pouco a sua moeda e está apostando pesadamente no aumento do mercado interno, com aumentos de salários, inclusive. 9,5% de crescimento no ano passado, o crescimento da China. Estão falando que é um soft landing, ou seja, ela está começando a desacelerar o crescimento com 9,5%. Agora, essa rapaziada dos jornais pensa como o Pércio Arida, que faz uma crítica pesada ao Brasil e depois elogia a política de criação de mercado interno chinesa. Você não pode convencer quem ganha para não ser convencido. Ministro Ciro Gomes, lá no mercado há tendências
consultorias, bancos, dizendo o seguinte: a taxa Selic, que é uma taxa básica, uma referencial para a economia... Mas tem consultoria que não precisa nem de consultor, né? Nem de consultor. Em 11% ao ano. É uma taxa que é uma referência para a economia. O Banco Central começou uma reunião hoje, o Comitê de Política Econômica, que se reúne hoje e amanhã e fixa a taxa básica de juros, se baixa, se mantém, se sobe. A previsão é de que vai cortar em meio ponto percentual, nós vamos cair para 10,5%. Aí uma ala mais conservadora do mercado está dizendo: olha, já é hora de parar com o ritmo de queda, é hora de parar de cortar, para em 10%. Há outros que acham que deviam cortar e chegar em 9,5%. Eu pergunto para o senhor que foi ministro da Fazenda, para o povo entender, qual que é a diferença prática de uma taxa Selic em 10,5%, em 10% e 9,5%? Esse um ponto aí, que diferença que ele faz na vida do cidadão? São duas diferenças gravíssimas, embora o povo brasileiro não tenha tido o direito de compreender isso. Essa notícia de Copom, por exemplo, parece grego para nosso povão, claro, que está aí lutando, trabalhando, pendurado em ônibus para cima e para baixo. Mas são duas diferenças básicas. Primeiro, o ano passado, 2011, o Brasil, economizando dinheiro que está faltando na saúde, economizando dinheiro que está faltando nos metrôs das grandes cidades, economizando dinheiro na educação, na segurança pública, no salário do servidor, no aposentado, etc., etc., juntou 184 bilhões, com B de bola, de reais, para pagar juro a 10 mil famílias representadas pelo sistema financeiro que recebem a maior parte desse juro. Fixa, investimento, então é o seguinte, esse dinheiro em país que não tem inflação, como é o caso brasileiro, a inflação é residual como no mundo inteiro, é dinheiro que entrou num canto e saiu do outro, saiu do interesse popular. Esse é o primeiro grande constrangimento. E o segundo, talvez seja ainda pior, é que numa sociedade em que a taxa de juros é maior do que o lucro médio que você pode esperar do negócio, de botar uma feira, uma padaria, uma roça, essa sociedade tende a paralisar a sua economia. Não quer investir, não quer abrir um negócio, não quer correr o risco. Primeiro, se ele tem o dinheiro, para que ele vai ralar, trabalhar, acordar de madrugada, brigar com o fiscal, etc., etc., para ganhar menos do que aplica no banco? Mas não é a realidade brasileira. A realidade brasileira é uma sociedade de baixo nível de capitalização e há uma vocação empreendedora extraordinária, mas o povo precisa do crédito. Então, se você vai tirar um dinheiro no banco para botar num negócio cujo lucro é menor do que o juro que você tem que pagar para o banco, você quebrou. Então, esse é o mal. Né? Senador, como é que o senhor vê essa questão de uma taxa de juros que pode ficar Selic em 9,5% e ela parar em 10,5%? Eu posso provocar o Requião e a nós todos assim... Quem me dá uma explicação? Eu dou uma bola de gude de estimação que eu tenho, é uma bila que lá no Ceará que chama, é uma beleza de bola de gude, para quem me explicar por que o Brasil tem que pagar a maior taxa de juros do mundo. Uma explicação simples, numa frase. O senhor tem alguma ideia, senador Requião? Eu te dou uma ideia. Você imagina um prefeito de uma cidade do interior, do Ceará ou do Paraná, que tomasse dinheiro a 15% ao ano. Porque nós estamos com uma taxa diminuída pelo Banco Central, mas com o maior juro do mundo disparadamente. E que depois ele aplicasse esse dinheiro em letra do Tesouro Americano a 1,2% ao ano e tomasse a 15%. Esse prefeito ia para a cadeia. É isso que a gente está fazendo. Então nós temos 350 bilhões de dólares de reserva, mas esse dinheiro está aplicado em letra do Tesouro Americano, que já andou aí a 1,2%, se não me engano. Para uma inflação de 6%. Pois é, mas quando você desconta... Quanto desconta, por exemplo, a inflação brasileira da taxa de juros, ela fechou o ano passado em 6,5%. Se for 5,5% esse ano, olha, e a taxa ficar em 9,5%, tudo está melhorando no Brasil. É uma real de 5 Tudo está melhorando no Brasil. Do Lula para cá... Porque esse juro já foi muito mais alto. Do Lula para cá, tudo está melhorando. Então, nós temos a menor taxa de juro real dos últimos 25 anos. Portanto, não desanimemos. Mas é a maior do mundo. E, nesse instante, a taxa de juros na Europa, a taxa de juros nos Estados Unidos, na Panásia, são negativas. Qual é a explicação? Porque juros você paga alto quando você é uma coisa de risco alto. O Brasil é AAA, pelo menos do ponto de vista do fato econômico, quer dizer o seguinte, tem dinheiro muito vindo se hospedar no Brasil em troca de segurança. Consenso na mesa. Melhorou com o governo Lula, sem a menor sombra de dúvida, mas tem muita coisa para fazer. E está tímido. E o discurso do Manteiga e o discurso da Dilma estão corretíssimos. Manteiga. Lá naquela região não existe essa paroxitonia. É Manteiga. O Guido Manteiga e a tia Dilma estão com um discurso perfeito, mas a ação é tíbia. Eu quero acrescentar um pontinho aí. Por favor. É evidente que o Requião tem a responsabilidade de um mandato no Senado e tal, eu não tenho essa responsabilidade nesse momento. Então, eu percebo uma discreta mudança. Do Meirelles para o Tombini melhorou
razoavelmente e a fórmula... A Dilma tem feito uma intervenção Exatamente, mais forte. a fórmula de calcular essa meta de inflação, inflation target, etc., já sofreu uma pequena inflexão, porque tem um erro técnico, essa é a questão. Mas então não está na medida certa? Não, está errado. A não ser que você queira ganhar a minha bila, a minha bola de gude. Por quê? Qual é a explicação? Por quê? Tem que, na sua opinião... Por quê? A pergunta é simples. Por que o Brasil tem que pagar uma taxa de juros a maior do planeta? Nós somos ilíquidos, nós estamos na iminência de uma insolvência, o título brasileiro não merece confiança, nós fizemos algum calote alguma vez na vida? Zero, nenhuma. Inexplicável. Pois é, mas na sua opinião... A economia, o Banco Central trabalha com a ideia de PIB potencial, isso é pura estelionato intelectual. PIB potencial é que diz que o Brasil não pode crescer mais do que 3,5. Isso é estelionato. Economista que ajudou a formular o Plano Real, disse isso nessa semana numa entrevista fora de São Paulo. Eu estava lá. O Brasil não cresce mais. Eu estava lá, ministro da Fazenda, que ajudou a consolidar e tive o privilégio de ter o Pessarino na minha equipe. Ele sabe que nós vivemos a única fase da história brasileira de PIB potencial exaurido. Foi quando o real se implantou, evidentemente o imposto inflacionário imediatamente virou renda, a iminência do processo eleitoral, a população com os traumas do passado pensou que aquela mamata, né, do preço seguro ia acabar, foi todo mundo às compras e o Brasil estava trabalhando a 3 turnos, aí sim nós estávamos com 100% da capacidade instalada ocupada. Hoje está menos de 80%. Capacidade instalada brasileira. Na indústria de ponta, eletroeletrônico, semidurável, durável, como carro, nós estamos com crise. E primarização da economia. Pois é, que não paga a conta. Não cria emprego e não paga a conta. Estão comprando do Japão, dos Estados Unidos, o buraco da China, na conta corrente da Alemanha, brasileira está sendo o maior da história. Isso significa que estamos gerando emprego lá fora. E qual é a solução? A solução, imposto mais baixo, juros, segurar o juro. Como é que o juro inflou? Juro alto e prazo curto. O Brasil é soberano. Vamos trabalhar isso aí. Prazo mais longo e juro mais baixo. Impostos mais baixos. Uma leitura de um certo calote, de uma coisa que... O calote sofreu o Brasil. O Ciro, qual foi o ano que o banco, o Fed americano subiu em 22% a nossa dívida? Foi na crise. Unilateralmente. Crise do petróleo, né? Na 82. Soberanamente. Subiu 22%. Se eles podem fazer, nós podemos também. Não, mas no nosso caso não precisa esse trauma. Pode devagar. Nós podemos ir para o mercado. Uma coisa mais lenta. Já está acontecendo. É o que o mercado chama de Asset Liability Management. Eu uso essa expressão pedante em inglês para poder sair desse constrangimento. Foi aquele período que você ficou lá. Foi o período que eu fiquei lá desaprendendo. Não, mas eu faço isso de moleque. Porque, na verdade, o Brasil pode lançar títulos, como o Requião está dizendo, no mercado, por opção do mercado. Você pode até pagar um pouco mais de juro, dependendo do prazo mais longo do coisa, para melhorar o perfil da dívida. Fazendo com títulos novos. Porque se nós economizamos 184 bilhões, tirando o que falta ao povo brasileiro, espoliando quem trabalha e produz numa carga tributária maluca e pessimamente distribuída, nós ainda tivemos que pagar 240 bilhões com B de bola de juros. E você não falou ainda no spread, né? Sim. Porque foram 166 ou 180 e tantos, mais o spread. Sim. O Gilson Mendes, pelo Twitter, tem uma pergunta aqui para o Ciro Gomes. Por gentileza, o que é necessário para reduzir a inflação e para melhor crescimento do país? O que reduz a inflação é oferta. E o que produz oferta é produção. Então, você tem 2 alternativas para, vamos dizer, conter a alta de preço. Uma, você contrai a demanda. Você proíbe as pessoas de comprar consumir. E tal, e você nisso constrange os preços porque a oferta não tem para quem vender. Esse é o caminho reacionário, conservador, destrutivo que nós temos seguido há 25 anos. E o aumento do financiamento, que é o subprime norte-americano. Claro. Se não aumenta salário, desvincula a produtividade do aumento do salário, oferece um crédito de prazo longo e juro alto e num determinado momento ninguém consegue pagar mais. Então qual é o contrário disso? Melhoria salarial, imposto baixo, investimento na produção. Subprime. Subprime é uma loucura. Não que ele tenha uma significação, não é, Ciro? É de volume, mas ele tem de velocidade, é na veia direto, ele provoca um consumo absurdo. Você hoje o Brasil tem caminhos, muitos. Você hoje compra um apartamento em Brasília, popular, uma kitnet, por R$10 mil o metro quadrado. Então, um apartamento que vai custar para o comprador financiado, em prazo longo, R$400 mil, você não aluga por R$700 por mês. Você tem 2 tipos de clientela, quem tem acesso ao crédito abundante, caro, em prazo longo e quem não consegue pagar. Há uma artificialidade no mercado estimulada pelo financiamento. E o subprime é isso.
e o empréstimo consignado é um vilão desse processo todo. Eu tenho essa opinião também. Olha, eu queria pedir licença para vocês, vou fazer um pequeno intervalo. Tema Quente volta daqui a pouco com Ciro Gomes e Roberto Requião.